Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Abra sua Bíblia comigo. Nos Antigos Testamentos, primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Diga comigo, 17. Não, está errado. Diga 17. Não é 17. É 17. Vocês não sabem dizer, irmão. Vocês não sabem dizer, me desculpe, mas isso é só para nordestino. Alguém briga comigo e diz, não é 17, é 17. Digo, não, meu amigo, é 17. Aí ele diz assim, Jairo, então, está errado. Eu digo, então vamos para o alfabeto. Como é que está lá no alfabeto? É tateti totu ou tchatcheti tchotu? Aí ele, não, é tateti totô. Eu digo, então é 17. Não tem nada de 17. Amém? Diga 17. Eu vou converter vocês à minha religião. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tesbita, há uma versão que diz tisbita. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deixa eu ler mais uma vez aí. Então, Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Diga amém, meu irmão. Amém. Sente-se, por gentileza. Me dê alguns minutos da sua preciosa atenção, para que meditemos um tanto no que nós acabamos de ler esta noite. Quando eu cheguei aqui, que dobrei os meus joelhos, eu estava vindo de casa com um assunto para falar aqui. Mas quando eu dobrei os meus joelhos e fui participando do culto, Deus fez descer ao meu coração este versículo que ora lemos. E eu quero falar-lhes sobre um tema nesta noite. A vergonha de Baal. Deixa eu repetir de novo. A vergonha de Baal. O versículo que nós acabamos de ler aqui, ele traz uma parte da biografia, da história, da narrativa de um dos profetas mais conhecidos no contexto bíblico, especialmente no Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada aqui deixa bem claro que o povo de Israel, conhecidos aqui como Reino do Norte,
estavam vivenciando, estavam enfrentando um dos momentos mais difíceis na sua existência. Obviamente que tudo que eles estavam enfrentando fora decorrente de uma escolha, o resultado de uma escolha. Quando nós começamos a analisar sobre o Reino do Norte, iremos descobrir que eles foram formados por 10 tribos, 8 dinastias, 19 monarcas num período de 250 anos. E nenhum destes monarcas, diz a Bíblia, que ele exerceu o ministério da piedade. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos eles andaram pelo caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Este Jeroboão aqui é o Jeroboão II, que deu pontapé inicial a uma era apóstata, ou uma era de apostasia, que o povo de Deus começa a entrar pelo caminho dela, ou pelo caminho da apostasia. A Bíblia Sagrada nos ensina sobre um homem que estava governando aqui no Reino do Norte, mais um déspota, mais um tirano, mais um malfeitor, mais um homem mau, mais um rei que não exerceu o ministério da piedade. Quem foi ele, pastor? O nome dele era Acabe. Se você ler os versículos anteriores, os últimos versículos do capítulo 16, eles vão do versículo 29 até o 34, você vai ver a história de Acabe. Acabe era filho de Onri. Onri foi um rei também, ou seu pai, que a Bíblia diz que praticara maldade sobre o Reino do Norte. E a Bíblia diz que no 38º ano do reinado de Asa, reinando em Judá, começou a reinar Israel sobre Samaria, um homem chamado Acabe. Diz a Bíblia que Acabe praticou atrocidades. Foi um rei mau, cheio de maledicências. A Bíblia diz que antes de Acabe ninguém foi mau igual ele foi. E a Bíblia diz assim: e não achando ele ou não achando ele pouco, ou achando ele pouco, andar pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, a Bíblia diz assim: e ele aparentou-se com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, príncipe dos Sidônios. Pastor, traduza para nós quem era Jezabel. Eu vou dar uma das traduções para Jezabel: montão de lixo, porcaria, coisa imprestável. Deixa eu traduzir melhor para você. Se no inferno tem secretaria, Jezabel é a primeira secretária de Satanás. Porque dentre os predicados negativos que esta mulher tem ou apresentou, você vai ver ela como uma mulher peçonhenta, dominadora, manipuladora, sedutora, assassina. Só para você ter uma ideia, Jezabel aparece no livro de Apocalipse assumindo a personalidade de uma entidade espiritual. Quando Acabe aparentou-se com essa mulher, a Bíblia não especifica, mas dá para nós subentendermos que Acabe queria fazer uma espécie de aliança política. Era isso que acontecia. Quando se queria estabelecer uma aliança política com outro reino, casava-se o filho de cá com a filha de lá, ou ao contrário. Tanto se fazia isso para se estabelecer uma aliança política, como para se estabelecer um tratado de paz.
quando Acabe casa-se com Jezabel, a primeira coisa que Jezabel fez foi perverter o coração de Acabe, levando-o ou tornando-o em um adorador de Baal. O pai de Jezabel era uma espécie de rei sacerdote, ele era sacerdote de Baal, Jezabel era sacerdotisa de Baal, e a Bíblia diz que Acabe levantou uma casa para Baal em Samaria, e lá ele edificava a Baal, altares para Baal, na casa que ele fez lá em Samaria. Olha para cá para eu te dizer uma coisa, para que você entenda onde eu quero chegar. Até aí, as maldades de Baal, de Acabe, perdão, as atrocidades de Acabe, as maledicências praticadas por ele, a apostasia dele, o pecado dele, não foi só ele, porque tantos praticaram também, como eu já citei aqui, no Reino do Norte foram 19 monarcas. O problema maior de Acabe não foi adorar Baal, não foi pecar, porque nós, na qualidade de seres humanos, estamos propensos ao pecado. Nós carregamos dentro de nós a natureza adâmica, a natureza edênica, ou seja, estamos propensos a pecar. Isso é do ser humano. O problema de Acabe não foi pecar. Sabe qual foi o problema de Acabe? Está no versículo 33. A Bíblia diz assim: e Acabe fez todas estas coisas para provocar a ira de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. O homem pode pecar, o homem pode errar, o homem pode transgredir, o homem pode apostatar, ele pode fazer o que ele quiser, o que lhe der na telha. Mas ele jamais poderá fazer algo para querer provocar a ira de Deus. Porque provocar a ira de Deus é cometer a pior bobagem que o ser humano poderá cometer. Como assim, pastor? Quem provoca a ira de Deus recebe por antecipação o atestado de óbito. Vou explicar melhor para você. Quem provoca a ira de Deus coloca o pé na cova. Quem provoca a ira de Deus vai vestir paletó de madeira antes do tempo. Quem provoca a ira de Deus vai descer na cidade do pé junto antes do previsto. Porque Deus não existe para ser provocado. Deus existe para ser adorado, glorificado, reverenciado. O Deus dos céus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, não existe para que nós o provoquemos. Ele existe para que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Eu poderia aqui com muita simplicidade citar para vocês histórias de homens dentro do contexto sagrado que provocaram a ira de Deus, fora do contexto sagrado, homens que provocaram a ira de Deus e se deram muito mal. Eu poderia começar mostrando para vocês aqui, desde o Gênesis, especificamente ali os capítulos 18 e 19, quando a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, que diz a Bíblia que eles pecaram tanto que a Bíblia diz que o mau cheiro do pecado chegou às narinas de Deus, e você sabe como é que terminou Sodoma e Gomorra. Você pode muito bem ler aquela história que está lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, sobre aquele cidadão, não me faz da memória se é o 13 ou é o 7, sobre aquele cidadão que achou por bem edificar uma torre, chamado também de zigurate, e ele diz assim: construamos uma torre para que esta toque no céu e não nos espalhemos sobre a terra. Ou seja, ele queria contrariar o que Deus havia estabelecido. Quebrou a cara, se deu mal. Sabe como é que terminou o projeto dele? O projeto dele terminou em Babel. Alguém pedindo tijolo, outros dando cal, uns pedindo telha, outros dando argamassa. Virou uma bagunça
bagunça total, porque quem provoca a ira de Deus, irmãos, vai terminar em Babel, vai terminar em confusão, vai terminar arrebentado. Vocês conhecem a história do grande monarca que reinou em uma das grandes províncias do Antigo Testamento, chamada Babilônia. Você vai ver a história dele a partir do capítulo 4 de Daniel. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, no cabo do 12º mês, a Bíblia diz que ele foi passear e contemplar as maravilhas da Babilônia. Parece que eu vejo Nabucodonosor olhando para os jardins suspensos da Babilônia, e ele começa a dizer, o tolinho bobo, ele abre a boca e diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço e para a glória do meu nome? Quando ele disse isso, ele provocou Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz? A palavra não tinha lhe saído ainda da boca quando desceu uma voz do alto dizendo: ó Nabucodonosor, tu serás tirado de entre o convívio dos homens, serás levado para a relva, para o capim, e sobre as tuas costas crescerão ou nascerão penas, e as tuas unhas crescerão como unha dos pássaros, e 7 tempos passarão por cima de ti, para que tu aprendas que o Deus do céu dá o reino a quem quer, remove o tempo que ele quer, porque a glória é dele, o louvor é dele, o governo é dele, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E do jeito que a Bíblia diz, aconteceu. Nabucodonosor foi comer capim igual a animal. Eu não vou muito longe não, o capítulo 5 de Daniel fala sobre o neto de Nabucodonosor, tal de Belsazar. Diz a Bíblia que aquele infeliz deu um banquete muito grande na corte babilônica. E diz a Bíblia que ele convidou 1000 dos grandes. E naquele banquete da Babilônia você vai ver Belsazar bebendo cachaça, entornando todas. Você vai ver lá prostituição. Você vai ver lá bacanal. Você vai ver lá todo tipo de atrocidade. E ele ainda achou pouco, pegou os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele profanou os vasos sagrados da casa do Senhor. Se é vaso sagrado, não mexa, não profane, não brinque. Bendito seja o nome do Senhor. O bicho estava lá entornando todas, agora com os vasos sagrados que haviam trazido de Jerusalém. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na caiadura do palácio real, o que é isso, pastor? O lugar onde os reis mandavam escrever as suas vitórias e conquistas de guerra. Aparece um dedo como o dedo de mão de homem e começa a escrever na linguagem dos caldeus, ou no idioma dos caldeus, o aramaico. Só que o infeliz estava tão embriagado que ele não consegue entender nem decifrar nada, mas ele consegue ver. E a Bíblia diz que quando ele viu o dedo, como o dedo de mão de homem, escrevendo na caiadura do palácio real, a Bíblia diz que o seu lombo relaxou e as suas pernas ou coxas começaram a bater uma na outra, de tão trêmulo que ele estava. O cabra pode ser grande, poderoso, rico, como for, diante de um Deus irado, ele vai tremer na base. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Vocês conhecem a história? Ele chamou os macumbeiros que tinha na Babilônia todos. Vidente, batedor de tambor, rodador de saia, aqueles que comia galinha preta, que ia para as encruzilhadas. E cada um que chega lá, irmão, faz a sua macumba lá e não resolve nada. Aí Belsazar pergunta: tá vendo uma coisa? O macumbeiro diz: rapaz, eu queimei vela preta, amarela, roxa, bebi cachaça, comi, matei galinha, não estou vendo nada. Aí vem aquele que joga as cartas para lá e para cá, embaralha tudo e diz: eu também não estou vendo nada. Aí vem aquele que vai para a encruzilhada, faz tudo o que você imaginar e diz: eu também não estou vendo nada. Aí entra a rainha mãe e diz assim: ó, enquanto esses meia tigela tiver aí, a revelação tu não vai ter não. Tu vai ter que chamar Daniel, aquele que tem o Espírito do Senhor na vida dele e que aponta para a igreja. Manda chamar, que ele vai dar a revelação. Daniel vem entrando. Quando Daniel vem entrando, o rei pergunta: és tu mesmo, Daniel? Daniel olha para ele e diz assim: do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que você ouviu falar, crente, fiel,
comprometido. E vou dizer uma coisa aqui para você, viu? Eu estou entrando aqui porque você mandou me chamar, porque por mim eu nem entrava aqui, nem da sua festa eu participei, porque Daniel aponta para a igreja, irmão. A igreja não participa da festa de Belsazar, ela está fora. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aí quando Daniel vai entrando, aí o infeliz que já estava lá, com a vida toda desgraçada, olha para Daniel e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou comprar o teu passe, vou pagar caro pelo teu ministério e pelo teu dom. Se tu revelar o que eu quero, vou te fazer o terceiro no meu reino, vou colocar pendente de ouro no teu pescoço, vou te encher de presente. Daniel disse, pega os teus presentes e dá eles a outro, porque o dom que Deus me deu eu não vou negociar e nem vou vender. Entrega os teus presentes a outro, mas a revelação eu vou entregar. Aí Daniel olha para a parede e diz assim, o que está escrito na parede é muito simples: menemene tekel parzim, pesado foste na balança, achado fostes em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. E ainda tem mais, ainda hoje, ó Belsazar, tu vai tombar para tu aprender a respeitar o Deus vivo de Israel, que com ele ninguém pode brincar. Segure sua mão lá em cima, por gentileza. Segure assim, ó, bem alto. Não tenha medo nem preguiça de levantar, não. Se tiver artrite, artrose, bucite, Jesus vai curar você agora. Bendito seja o nome do Senhor. Segurou a mão lá em cima? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Você foi chamado, você existe. A razão da sua existência não é para provocar a Deus, é para adorar a Deus. Agora diga em tom alto, em voz alta, diga: eu vivo para o teu louvor. Eu vivo para o teu louvor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A pior loucura que Acabe fez foi pecar com o intuito de provocar a Deus. Ele poderia ter pecado lá no canto dele lá, mas pecar para provocar a Deus. Escute aqui, isso aqui é um grifo meu. Quando Deus vê Acabe pecando para provocar a ira dele, Deus se coloca de pé no trono. Isso aqui é uma conjectura minha. Eu posso conjecturar a partir do momento que eu não fiz a exegese bíblica. Parece que eu vejo Deus se colocando de pé e olhando assim para Judá, para Samaria, e tá lá, irmão, Baal brincando lá, os demônios mandando no pedaço lá, e era altar de Baal para todo lado, e era adoração de Baal para todo lado. Aí tinha uns que ora adorava a Deus, ora adorava a Baal. Aquela adágiozinho popular que a gente escuta por aí: ora acendia uma vela para Satanás e ora acendia uma vela para Deus. Logo que Deus não quer esse negocinho de vela, né? Então eu fico imaginando Deus dizendo assim, ó: a minha glória eu não divido com ninguém, ou é glória para mim ou é glória para Baal. Esse negócio de dois corações comigo não funciona. Um dia eu ouvi uma pregadora, pastor Radima Daniel, ela estava indo bem demais, ou como ela estava pregando bem, mas ela chegou um momento e disse assim: nós temos que ter dois corações, um para Deus e outro para a gente fazer o que quer. Eu falei: oh meu Deus, ela acabou com tudo que ela vinha dizendo. Que história é essa de dois corações, irmão? É um coração só, e nele deve habitar unicamente Deus, ele deve ser morada unicamente de Deus. Esse negócio de dois corações ou coração dividido, não. Ou é glória para Deus ou é glória para Satanás, ou é instrumento de Deus ou é cavalo do diabo. Não tem meio termo. Deus se coloca de pé e parece que eu vejo Deus dizendo assim, ó: vou acabar com a festinha de Baal. Irmãos, se eu fosse Deus, obviamente que eu não sou, nunca fui e nunca serei. Diga, nem pretendo, diga para a pessoa que está do seu lado: não se engane não, você também nunca vai ser. Aleluia. Tem muita gente por aí com a síndrome de Satanás, né? Sabe qual é a síndrome de Satanás? Ele quer ser o que nunca foi, o que não é e o que jamais vai ser. Quando o diabo pensou em subir acima do trono, ele quis ser o que nunca foi, o que não era e o que jamais vai ser. Então, como eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, naquela ocasião ali, sabe o que era que eu tinha feito? Eu tinha olhado para aquele anjo, porque os anjos ficam tudo de prontidão, né? Só esperando Deus dar o comando. Eu olhava para aquele anjo que numa noite só quebrou no pau 185 mil. Vocês conhecem a história desse anjo. Eu olhava para aquele anjo, o anjo ia chegar assim: pois não, senhor, pode dizer, quem é que eu vou quebrar?
Porque naquela noite foi 185 mil, agora vai ser quantos? Eu dizia, não, calma aí, você está muito afoitinho. Vai ser só um lanche agora. 850, mas faz o seguinte. Quando tu quebrar os 850, pega mais 2 lá. Acabe Jezabel e quebra no pau também, porque eu quero aproveitar o embalo. Imagina comigo se aquele anjo desce lá. Se aquele anjo descesse lá, sabe o que era que Baal ia dizer? Pastor, Baal diz alguma coisa? Paulo diz que Baal, a imagem em si não tem nada nela, mas por trás dela tem demônio. Baal ia dizer, sabe o que é? Covardia. Eu não estou mais lá. Mandaram um poderoso de lá para me quebrar. Como Deus não é covarde para envergonhar Baal, para acabar com a festa de Baal, sabe o que é que Deus faz? Deus se levanta do trono e diz assim, eu vou pegar o improvável, eu vou pegar o que ninguém quer, eu vou onde ninguém vai, eu vou levantar quem ninguém levantaria. Pastor Adriano, quem é que Deus vai usar para envergonhar Baal? Em primeiro lugar, o elemento surpresa. Quem é ele? Elias. Olha o que é que a Bíblia diz, versículo 1. Então, Elias, o tesbita, repita isso bem alto comigo. Então, Elias, o tesbita. Pastor, termina que hora aqui? 19? Eu tenho mais 19 minutos. É isso mesmo? Olhe para mim. Uma das traduções para Elias, o tesbita, é Elias o matuto. Sabe o que quer dizer matuto? Você já viu um matuto na sua vida? Se nunca viu, olhe para um agora. Sabe o que é um matuto? É um caba lá do pé da serra. E Elias era de uma cidadezinha chamada Tesbe ou Tisbe, que ficava no sopé das montanhas de Gileade. Traduzindo, morava no pé da serra. Era rurícola. Sabe o que é um rurícola? É aquele que fala assim, ó, pro quê, pro mode, da donde. O rurícola é aquele desprovido de um vernáculo polido. Ele não tem tanta coisa bonita para falar. Vocês já viram o pastor Jairo falando, né? Quando ele está apresentando uma cerimônia, o cara conhece o vernáculo, irmão. E tem mais uma repostação, onde, bom dia, Brasil. Como é que era? Pastor Daniel, quando está falando, tem um linguajar polido. O matuto não, o matuto fala assim, ó, da donde, pro quê, pro mode, donde tu rai, ponto tu rem. A Bíblia diz assim, então Elias o tesbita, então Elias o matuto. Sabe o que é Elias aqui? É o elemento surpresa que Deus está levantando para acabar com a festa de Baal e para envergonhar Baal. Deixa eu ir mais além aqui um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem é que Deus vai usar para envergonhar Baal? É aquele que ninguém acredita nele, nem investe nele. É o Elias desconhecido, é o Elias anônimo, é o Elias matuto, é aquele que estão dizendo esse não, Deus diz esse sim. É aquele que estão dizendo esse não presta, Deus diz para mim presta, para mim serve, e é ele que eu vou usar. Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 11:25? Ele disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Você se lembra do que Paulo disse na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 27, 28, 29? Ele disse, visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir e aniquilar as que são. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você lembra do capítulo 3 de Êxodo? O que é que está escrito lá? Deus usando uma sarçazinha que ninguém dava nada por ela, foi através dela que Deus manifestou a sua glória. Não me entendi, pastor. Você é o elemento surpresa de Deus, que Deus vai levantar e vai usar para envergonhar Baal na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, onde quer que ele esteja, Deus vai usar você. Alguém olha para você e diz, não dá, Deus diz, dá. Não serve, Deus diz, serve.
Não presta, Deus diz, presta. Nós temos um negócio de nos colocarmos como juízes de causa espiritual. A gente diz assim, esse sim, esse não. Esse vai, esse não vai. Esse presta, esse não presta. Aí Deus de vez em quando dá uma contrariada na gente. A gente está dizendo assim, é esse. Deus diz, não é esse não, é o outro. Aquele não dá, Deus diz, não dá para você, mas para mim dá. Segundo lugar, olha o que é que Elias diz. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Sabe o que é que Elias está dizendo? Eu estou aqui em nome de um Deus vivo. Eu estou aqui representando um Deus vivo. Sabe o que é que Elias estava dizendo? Eu vim aqui para mostrar para você que o seu Deus, diferente do meu, é morto. O meu é vivo. Elias estava dizendo assim, o meu Deus que você deu as costas para ele, Acabe, ele está vivo. Em outras palavras, Elias está dizendo assim, olha, Deus nunca perdeu o controle. Ei, não se assuste com nada não. Às vezes a gente vê aí o negócio quebrando o pau, uma bandalheira, irmão. É neguinho escarnecendo de Deus, é gente zombando de Deus, fazendo pouco de Deus. Esses dias eu vi de um canal de televisão da Rede Esgoto. Ele fez lá uma matéria lá, ele zombando de Deus. Um tal de pochete, Poxu, Oxu, é um negócio desse aí. É um que está lá no pico da fama como humorista lá. E ele declarando-se zombador de Deus. Esses dias eu vi naquele programa daquele gordinho barbudinho lá, que não pode abrir os braços direito, que beijo do gordo, aquele negocinho lá. E tinham lá dizendo que esses dias fumou tanta maconha, que quando acabou o papel para enrolar a maconha, ele pegou a Bíblia e começou a enrolar a maconhazinha com a Bíblia. Aí o gordinhozinho lá, que já está em final de carreira, ele disse assim, ó, eu não sabia que a Bíblia servia para tanta coisa, e foi uma gargalhada só. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem estiver pensando que Deus vê essas coisas, está alheio a isso, está enganado. O Deus desta igreja é o Deus de Israel, e o Deus de Israel é um Deus vivo. Elias disse, o meu Deus está vivo, se ele está vivo, ele vê, tem o controle, tem o domínio, e ele vai agir. Coloque sua mão no seu ombro aí, por favor. No ombro da pessoa que está do seu lado, melhor dizendo. Coloque a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela assim, ó, não se aperreie não. Deus está vivo. Diga bem forte assim, ó, não se aperreie não. Deus está vivo. Deus está vendo. Deus tem o controle. Nada foge do controle dele. Sabe o que foi que o salmista disse, ou melhor, o profeta Isaías disse no capítulo 40, versículo 12? Ele começa dizendo assim, ó, quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão. Todo o pó da terra ele mede no terço de uma efa. Ele está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê eles como um gafanhoto. Chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, e todas vêm sem lhe faltar nenhuma. Sabe o que foi que disse Isaías ainda no capítulo 66, versículo 1? Ele disse, Deus, o Senhor, está sentado no céu, e os seus pés estão sobre o escabelo, estrado, traduzindo, tamboretim. Os seus pés estão sobre a terra. A terra para Deus é um tamborete onde ele coloca o pé. Não dá para brincar com um Deus como esse. No Salmo 113, o salmista começa com uma pergunta de retórica. Ele pergunta assim, quem é como o nosso Deus, que encurva-se para ver os céus? Já parou para meditar nisso? Os céus. Para os gregos são 7. Para os judeus são 3, né? É um negócio assim. Para nós é o céu atmosférico, ionosférico, estratosférico, esse negócio tudo aí. Junta tudo aí. Junta os 3 dos judeus, junta os 7 da mitologia e junta os outros nossos. Bota tudo um atrás do outro assim, um acima do outro. Deus, para ver eles, ainda faz assim, ó. Se curva para ver os céus.
Um Deus como esse, ninguém pode brincar com ele. É um Deus vivo, santo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro lugar, deixa eu partir para o encerramento. Olha o que é que Elias diz. Tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face eu estive. Então, peraí. Tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face eu estarei. Não? Que é isso, irmão? Eu estou errando, então? Então deixa eu corrigir. Perante o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Eu estive é cheque compensado. Eu estarei é cheque predatado. Eu estou é cheque à vista. Esse negócio de eu fui ficou para trás. Esse negócio de eu serei é incerto. Ainda não aconteceu. Agora o que vale é o eu sou hoje. Onde eu estou hoje? Elias disse: eu estou na presença dele hoje. Ando com ele hoje. Sinto ele hoje. Falo com ele hoje. Tenho comunhão com ele hoje. Sinto a presença dele hoje. O homem que Deus vai usar para arrebentar com Baal, não é aquele que foi, ou não é aquele que está dizendo eu serei, é aquele que está dizendo eu sou, hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu preguei muito, que legal. Pastor, eu orei demais, bacana. Olha, pastor, eu por todos os cultos era comigo, culto matutino, campanha, olha, pastor, escola, culto de estudo bíblico, eu estava em todos. Beleza. Aí outro diz assim: pastor, eu vou ser. Pode aguardar que eu vou ser, olha, eu vou ser. Deus está querendo aqueles que estão dizendo assim: olha, hoje eu estou, ando com ele hoje, vivo com ele hoje, estou na presença dele hoje, tenho comunhão com ele hoje. Tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face eu, diga bem alto e com força, com gosto, com sabor, aí bonito, eu estou. Durante 3 anos e 6 meses, nem chuva. Pense, irmão. Seca, caos, miséria, peste, doença, tudo que você imaginar que não presta. Mas só que ele disse assim: olha, nem chuva e nem orvalho. A ausência de orvalho significava maldição. A terra em que vocês habitam, apóstatas, tornar-se-á maldita até o dia em que Deus a tornará bendita novamente. Escute, quando Elias disse 3 anos e 6 meses sem chuva, sabe o que era que Elias estava dizendo? A vergonha de Baal chegou, porque Baal, dentro da cultura pagã, é o deus da fertilidade. Era Baal para eles que mandava chuva sobre a terra. Era Baal que abria o céu. Segundo eles, a cultura crendice deles lá, Baal se unia em laços íntimos com a deusa Astarote ou Azera. E diz a história deles lá do paganismo que descia chuva na terra. Era o sêmen de Baal que caía na terra e tornava a terra fértil. Elias chega e diz assim: nem chuva e nem orvalho. O Deus de vocês é envergonhado hoje, e o meu Deus é exaltado hoje. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você que Deus vai te usar com autoridade espiritual, para que na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua casa, onde você pisar a planta do pé, Baal vai ser envergonhado. Quem acredita nesta palavra fica de pé agora, em nome de Jesus. Eu vim aqui esta noite para declarar a vergonha de Baal. Sabe o que é Baal, irmão? Deixa eu traduzir aqui para você. Se você for para a tradução da palavra Baal, quer dizer marido ou senhor. É a divindade principal do paganismo. Foi de Baal que vieram os derivados de Baal. E demoninho menor.
como diz na minha terra, os demônios menorzinhos. Veio tudo de Baal. Sabe o que é Baal? Tudo aquilo que se levanta e se opõe a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite com uma palavra para a tua vida. Baal será envergonhado na tua casa, na tua família, no teu ministério, onde você trabalha. Baal vai ser envergonhado em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira é: tem alguém no nosso meio que não é crente, que não professa a nossa fé? Tem alguém? Uma pessoa não evangélica? Alguém que parou na caminhada e quer se reconciliar? Tem alguém? Levante sua mão para que eu lhe conheça. Ou se essa pessoa está do seu lado, aponta para mim aí. Tem alguém no nosso meio que não professa a nossa fé? Alguém que quer se reconciliar? Alguém no nosso meio? Eu quero orar por você. Não há ninguém? São todos crentes? Diga glória a Deus. Talvez alguém esteja assistindo pela internet. E se você crê, ou creu nesta palavra, e deseja entregar a tua vida para Jesus, você pode fazer isso aí onde você está. A segunda oração que eu quero fazer nesta noite é: quantos aqui acreditam que Baal será envergonhado na tua vida? Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui acreditam na vergonha de Baal? Quantos aqui acreditam que para envergonhar Baal, Deus vai usar você? Saia de onde você está, rápido, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Rápido, seja rápido. Só os que acreditam que Baal será envergonhado. Talvez você chegou aqui nesta noite e só Deus sabe como Baal tem se levantado contra a sua vida. Pode ficar de pé mesmo. Diz que de joelho é melhor, né? Se quiser ficar de joelho, fica à vontade. Aleluia. Pode vir mais aqui, irmão. Mais para frente aqui, ó. Eu sou feio, mas não dou choque não, viu? Talvez você esperava ouvir nesta noite outra palavra. Mas o que Deus queria falar com você neste culto é que a vergonha de Baal está chegando em nome de Jesus. É que ele será envergonhado. Essa angústia do teu coração, só você e Deus sabe o que você tem vivido, tem passado, as afrontas, as ameaças, as humilhações que o diabo tem investido forte contra a tua vida. Hoje, você vai sair daqui com esta palavra: ele será envergonhado em nome de Jesus. E para envergonhar Baal, Deus não vai mandar de longe, não, vai usar você. Só que você precisa da graça e da autoridade celestial, autoridade espiritual, que Deus te dará esta noite. Coloque a mão no seu coração. Cadê o ministério de louvor aqui? Vem aqui, por gentileza mesmo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu quero ministrar uma palavra de oração pela tua vida. Abashura bauassari akandarás. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui esta noite. Vidas que entraram aqui esta noite pensando que seria o último dia que participaria de um culto, ou que já havia perdido as esperanças e a força para lutar, para continuar. Talvez você já abriu a boca e já disse: não aguento mais, não dá mais, Deus.
Ariabassuria Kamanda Yasé. Teruyahacel e Kamau Subicandarácia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Vidas estão sendo renovadas e restauradas. Se você sentir vontade de chorar, de se derramar, faça isto em nome de Jesus e saia daqui nesta noite renovado. Oração, encontro calma. Na oração, encontro. Deus, desce com teu renovo neste lugar, meu Deus. Coloca no coração desta mulher a esperança que lhe fora roubada e tirada. Ei, abandure, Jesus, desce com teu renovo neste lugar. não quero ser. Levanta aquele que já estava prostrando-se. Coloca no coração deste homem e desta mulher, Senhor, a certeza e a convicção de que o Senhor está com ele, e de que a vitória é nossa, e de que Baal vai ser envergonhado. Porque tu Abra sua boca e comece a adorar a Deus agora. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado e orar por ela, faça isso. Diga uma palavra de Deus para a vida dela. Fale algo de Deus para a vida desta pessoa. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Seja renovado, seja renovada. Aleluia, tem pessoas se alegrando, tem pessoas sendo renovadas, tem pessoas aqui cheias da presença de Deus. Se derrama. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do teu coração necessita mais de ti. Porque tudo, a unção de Deus está neste lugar. Necessita ser. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja renovado e restaurado. Necessita mais de ti. Aleluia.